dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui, depois do coffee break, daquele momento musical que a música também alimenta, né? Alimenta a alma. Eu particularmente achei fantástico. Queria agradecer à organização pelo convite, estar aqui. O apoio também na questão de articular, como colocar no painel a nossa apresentação e tudo. Estou muito feliz de estar aqui e um pouco triste porque vou ter que sair, praticamente vou demorar pouquinho depois que eu apresentar. Gostaria muito de ficar aqui participando do painel, mas por causa do horário do meu voo e algum atraso que aconteceu, provavelmente eu vou ter que falar e já sair. Já peço desculpas demais a vocês, principalmente aos colegas de painel, tá bom? E o que eu quero... Adianta aqui, tá. Obrigado. E o que eu queria mostrar para vocês, apresentar para vocês, é uma experiência que a gente teve lá no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e sobre nessa área, dentro do Laboratório de Inovação e Controle. É um laboratório de inovação, pessoal, que a gente tem dentro da escola, Instituto Plácio Castelo. A gente tem um laboratório de inovação que é do tribunal, mas fica dentro da estrutura da escola. E temos desenvolvido alguns trabalhos nessa área de linguagem simples, na área de solução de problemas complexos, usando metodologias inovadoras como Design Thinking e outras. E para quê? Para melhorar o controle governamental e para melhorar o controle social. Então essa é uma linha de trabalho que a gente está fortemente desenvolvendo. E o mais bacana é que não somos só nós. A gente fez esse trabalho em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que poderia estar aqui também apresentando, porque foi um trabalho conjunto, e o Laboratório Íris de Inovação e Dados, que é um laboratório do governo do Estado, fica na Casa Civil, e que nos prestou o trabalho de mentoria, de passar o conteúdo, né? E aí a gente desenvolveu uma formação em linguagem simples e direito visual, que é isso que eu quero contar para vocês. Mas antes disso, gosto de fazer só essa contextualização, que a gente está vivendo uma crise de comunicação, né? A gente vai falar aqui sobre comunicação, como fazer que a informação dos tribunais chegue aos nossos jurisdicionados, primeiro momento, e à sociedade também. Então a gente está imerso numa quantidade de dados gigantesca, com várias fontes, né? Gestores públicos, governadores, presidentes se comunicando por vias oficiais, como o Diário Oficial, mas também por mídias sociais. Então isso gera uma certa confusão e a gente se sente um pouco atolado. E a gente, como faz isso muito rápido, como já tem que fazer e publicar, às vezes a gente não se preocupa se essa informação está indo bem, está sendo bem, está chegando de forma compreensível às pessoas. E principalmente na hora de publicar essa informação, na hora de produzir, compartilhar, a gente às vezes nota que falta empatia. O que seria? Se colocar no papel de quem vai ler, de quem vai ver, de quem vai consumir essa informação. Será que está entendendo? Né? Principalmente que o tribunal, vou mostrar aqui para vocês, usa uma linguagem às vezes um pouco rebuscada. Então a gente tem que evitar, gente, esse tipo de frase que a gente escuta às vezes nos nossos setores, né? Por exemplo, bom, isso aqui eu escrevi, para mim está muito claro, eu mostrei para o meu colega, ele entendeu tudo, né? Ou então, assim, o que é pior, eu disse, não, vamos publicar essa informação, por exemplo, num documento, no ofício, no comunicado, em dados abertos, manda aí, se o cidadão tiver problema, ele entra em contato. Quer dizer, é péssimo isso, porque a gente, na nossa pressa, não se preocupa com a qualidade da informação no sentido de ser compreensível ou não, tá? E observar sempre que, por exemplo, se a pessoa que consumiu aquela informação, ela leu, mas ela não compreendeu bem, não tem sentido. Se ela leu e compreendeu e não conseguiu fazer o que ela queria com aquela informação, porque a gente também divulga muita informação, muito documento, que é só uma informação, para a pessoa ficar ciente. Outros não, são procedimentos que a pessoa precisa fazer para obter alguma coisa. Voltar ao tribunal e obter um certificado, um tipo de documento. É preciso que aquela informação seja compreensível, sim, mas que ela consiga, com aquelas instruções, fazer o que ela precisa. Então tem que completar todo esse ciclo. Então, assim, eu venho aqui com uma frase do padre Antônio Vieira para mostrar um pouco, até um pouco poético, né? Que diz: as palavras têm que ser necessariamente como as estrelas, altas e claras. Por quê? Aí ele vai explicar. O estilo pode ser muito claro e muito alto, tão claro que os que não sabem possam entender. Então a clareza é muito importante, né? E tão alto para ele seria
que tem muito a entender aqueles que já sabem, ou seja, tem que ser uma linguagem simples ou clara. Tem muitos países que usam o termo linguagem clara, aí resolve esse problema. Como a gente usa linguagem simples, algumas pessoas às vezes dizem, mas a gente vai ser simplório, vai ser uma informação muito básica. Não, então mesmo quem entende daquilo tem que ter uma densidade, mas tem que ser simples no sentido de que facilite para quem não é da área entenda. E a gente se depara muito com isso, né, em documentos jurídicos, decisões jurídicas que a gente às vezes lê para a gente e a gente fica em dúvida, poxa, isso aqui eu ganhei essa causa, eu não estou entendendo nada. A gente que poderíamos dizer que são privilegiados, mas a sociedade geral, cidadão comum, será que está entendendo isso? Que o tribunal ou as instituições públicas estão comunicando, né? Aqui também o professor anterior falou, citou George Orwell, e que ele é um escritor inglês e ele cita esses pontos aí para a gente observar na hora de uma comunicação eficaz, né, com a sociedade e com o jurisdicionário. Nunca usar uma metáfora, nunca usar uma palavra longa. Se você pode usar uma palavra curta, tamanho de parágrafo, né? Se for possível, corte uma palavra. Nunca use a voz passiva. Várias regrinhas, né, a serem seguidas. Nunca usar a palavra estrangeiro ou jargão técnico. Aí no final diz assim, ó, quebre qualquer uma dessas regras se você estiver dizendo algo confuso. Então, o mais importante, gente, é a clareza acima de tudo. Então, nunca vamos soltar uma informação se ela não está clara. E como é que a gente faz isso? A gente tem que testar com quem vai ler, né? Não adianta a gente conversar com os nossos colegas, que todo mundo vai entender, porque a gente vive no dia a dia, aquele linguajar, aquela forma, que às vezes a gente sabe muito, que produz um documento, mas por que você fez? Não, eu peguei um modelo que o pessoal vem usando, copiei, colei, mudei só alguns terminhos aí e passei para frente. Então é um exercício, é uma cultura, né? Essa questão do uso da linguagem simples, ninguém vai mudar de uma hora para outra. E a nossa, já comentei um pouco, a nossa linguagem no tribunal, ela é rebuscada, né? Por natureza, ela é formal. Temos o controlês, o juridiquês, então é um ambiente ideal mesmo para a gente praticar a linguagem simples e o direito visual, que é uma técnica que, em cima de documentos jurídicos, você você comunicar de forma não obrigatoriamente apenas textual, usar imagens, usar gráficos, outro tipo de elemento que não seja só textual, porque facilita, além de tentar reduzir muito termos em latim, que demonstram erudição de quem está escrevendo, ok, mas quem vai ler, gente, precisa entender. Então a gente tem que tentar mudar o que a gente está fazendo, começando esse projeto. A gente está também começando no tribunal. E a gente traz essa boa nova. Aquele símbolo lá, a gente pediu para fazer como adesivo, a gente bota no peito aqui, que a gente se considera, eu pelo menos, um ativista, porque eu entendo como uma causa de sempre querer ter isso como um paradigma na cabeça, de falar claro. Sempre está vendo, será que está claro? Será que a pessoa entendeu bem o que eu estou querendo comunicar? E ajuda a inclusão social e é um direito cidadão compreender, inclusive um direito legalmente estabelecido, você poder ter uma compreensão clara. Então você tem que pensar sempre no que tem mais dificuldade de entender e preparar a informação de forma que ele possa compreender, certo? E o que é que ajuda também? A política de dados abertos. Se comenta muito, dados abertos, disponibilizar tudo, disponibilizar tudo. Estamos fazendo muito isso, inclusive no Tribunal de Contas, só que muitas vezes, às vezes, para cumprir a legislação, os dados estão lá, as pessoas entendem o que tem lá, aqueles dados estão lá, cada campo que significa, que consta, está sendo bem explicado. Vou mais além, questão de relatórios também, aqueles relatórios tão claros. A gente acha que não, então a gente quer que esse movimento convida todos os outros tribunais, escolas, que participem dessa empreitada com a gente, como a gente fez trabalho conjuntamente com o Tribunal de Contas de Santa Catarina, para estudar esse tema e levar adiante cada vez mais o judiciário, que poderia se pensar que seria mais reticente, mais difícil de se mover, né, no sentido da linguagem simples, tem se movido bastante, tem muita preocupação. Eu vi casos de juízes que geram vídeos ou podcasts ou resumos bem explicativos para explicar uma sentença que ele dá. Anos atrás talvez fosse impensável isso, mas já está acontecendo. Tudo no sentido de fazer chegar ao cidadão o direito a compreender aquela informação. E aí só a definição, né, uma técnica de comunicação, a linguagem simples,
que visa melhorar justamente essa questão da compreensão. Então, o objetivo é que o leitor consiga localizar com rapidez o que ele precisa naquele texto, ou documento, e entender bem e usar, né? Tome uma ação correta baseada naquela informação. Quantas vezes a gente entra no site, lê um documento, vai fazer outro site, vai seguir as orientações e não dá, né? Então isso aí precisa ser mudado. E o direito visual é uma parte do legal design, quer dizer, que a gente projeta de leis, mas para tentar melhorar o linguajar jurídico e as decisões jurídicas, diminuindo o juridiquês. A gente usa um método baseado nesse, desenvolvido pelo Laboratório de Inovação Íris, que ajuda a gente a implementar essa questão da linguagem simples e do direito visual. Baseado em 3 etapas, onde você deve ler o documento, primeiramente, planejar como é que você vai reescrever aquele documento e partir para a análise criteriosa e a redação do novo texto simplificado. Então, primeiramente você deve ler o texto, escolher, selecionar um texto que seja interessante na escola, né? Sempre pensando aqui na escola, contribuindo com o tribunal para esse movimento. O planejamento seria entender bem o propósito daquela comunicação. A gente dá exemplos aí, faz um exercício em equipe, como a gente fez. O que é que eu estou escrevendo? Por que estou escrevendo? Quais informações eu preciso comunicar? Então a gente tem que analisar profundamente esse trabalho, quer dizer, essa ação de simplificação, e entender muito o público-alvo. A mesma informação para um público-alvo diferente, ela tem que ser trabalhada de forma diferente. Isso a gente sabe disso, né? Então quem vai ler, o que deve fazer, o que a pessoa precisa fazer após a leitura, é só tomar ciência, é executar alguma ação? Que dúvidas ele poderá ter? Se colocar no lugar do outro. Já imaginar que problemas ele vai ter naquela compreensão. Por exemplo, esse tema aqui, então vamos colocar na legenda, vamos trocar essa palavra por outra, vamos diminuir o texto e partir para outra etapa, que seria a análise já bem crítica, né, como eu comentei agora, tentar identificar parágrafos longos, palavras que não são comuns daquele público-alvo de fácil compreensão, e fazer a reescrita. Às vezes até um trabalho, eu estava comentando, de usar ferramentas de inteligência artificial, alguma ferramenta para automatizar. Estava conversando com o professor Luciano ontem. No momento, a gente ainda está meio artesanal, trabalhando o documento, né, manualmente. Mas, obviamente, a tecnologia vai vir e vai ajudar a gente a fazer isso. Então, assim, essa metodologia discrimina, não dá tempo, nem vocês conseguiriam ler, mas isso tudo está disponível, tá? Essa metodologia, porque a gente pegou a do laboratório lá no TCE do Ceará e já fez uma adaptação ao ambiente de tribunais, para a gente poder seguir, e está compartilhado, compartilhável para todos vocês. É só entrar em contato lá no site do tribunal e a gente disponibiliza tudo. E gostaria muito de fazer um trabalho conjunto. A gente pensa em lançar no escopo do IRB até um trabalho conjunto, da gente tentar fazer uma oficina, de conseguir uma mentoria e que todos os tribunais pudessem participar ao mesmo tempo, como a gente fez com o Tribunal de Santa Catarina, né? Então a gente pode fazer, cada tribunal trabalha um documento e todo mundo cresce junto, por que não? Né? Então já lança o convite aqui para vocês. E a metodologia a gente seguiria, e ainda melhor ainda, ganhava contribuição de vocês para melhorar, né? São passos, são orientações, né, do que a gente pode fazer, utilizar aqueles símbolos de pontuação para separar mais a informação dentro do texto, dar espaço no texto. A gente tem texto super pesado. A gente agora está transformando um texto da área de comunicação tribunal, que envia comunicado de diligência. Se você vê o texto original, é super cansado só de olhar de relance. Imagina quando você começa a ler. A gente diminuiu para um parágrafo, um deles, agora recentemente. E está tudo lá, tudo o que interessa está lá. Alguma coisa a gente pode jogar como um anexo, mas o mais importante, que às vezes a gente esquece, vamos comunicar primeiro o que é mais importante no início, e depois vai detalhando. O pessoal da comunicação já faz muito isso, quando trabalha manchete, notícia, né? E a gente da área mais burocrática, às vezes tem dificuldade. Então, como eu disse, é uma técnica de comunicação. Sugestão de usar elementos visuais, como eu falei, a gente sempre só pensa texto, vamos colocar uma imagem, vamos colocar algum gráfico, que isso vai ajudar muito. Vocês não têm ideia de como ajuda para quem vai ler. Aí são etapas para quem vai fazer a revisão, que a gente usa após o primeiro passo. A gente faz uma outra etapa, checa com o usuário se ele entendeu, volta, refaz, tá bom?
E aí eu vou falar exatamente da experiência, tentando correr aqui. A gente desenvolveu uma formação durante a pandemia, totalmente remota, uma formação em linguagem simples de direito visual. É isso que eu acho bacana, se a gente, por meio do IRB, conseguir fazer em vários tribunais juntos, né? Então a gente teve um lançamento desse programa, onde a gente sensibilizou e apresentou os resultados de uma pesquisa que a gente fez para entender dentro do tribunal o que é que as pessoas sabem de direito visual, linguagem simples, acha útil, né? Todo mundo achou útil e todo mundo teve vontade de trabalhar. E aí o laboratório Íris, lá no Ceará, passou para a gente 4 oficinas curtas de linguagem simples de direito visual, onde a gente ficava no Ceará, o pessoal de Santa Catarina lá, cadê a Odinelli? Ele está aqui, pronto, poderia estar aqui falando comigo, a Odinelli lá do TCE de Santa Catarina que participou, a Sandra Valéria também está ali caladinha, trabalhando no IB, sem elas não teria sido possível fazer esse trabalho. E aí essas oficinas a gente assistia a mentoria e cada tribunal ia trabalhar num documento que a gente escolheu, certo? A gente escolheu um documento da ouvidoria e dentro do Tribunal de Santa Catarina também. E aí depois a gente se reunia de novo, discutia a mentoria, o pessoal da mentoria entrava, dava sugestões. Mas eu vou chegar lá. Aí depois dessas oficinas assim, mais teóricas, com algum exercício, a gente criou o grupo de simplificação do documento. Então formou-se um grupo no Tribunal de Ceará, um grupo no Tribunal de Santa Catarina. E durante esse grupo, foi todo online, a gente tinha os trabalhos internos do grupo e momentos de mentoria também, fora as oficinas que foram teóricas antes. E no final, tivemos uma reunião de apresentar os resultados e a certificação. Olha essa imagem como é maravilhosa, eu acho fantástica. Está ali a Aldinélia, está a Sandra aqui. Porque isso foi durante a pandemia, pessoal, estava todo mundo em casa, né, ainda em muitas incertezas, e esse trabalho serviu para motivar a gente, porque a gente pensava assim, todos, né? Vai facilitar a leitura do cidadão, vai facilitar, porque o jurisdicionado aí porque o jurisdicionado precisa entender, e muitas vezes ele não entende bem, nossas determinações, nossas de tribunal, entendeu? Então, ele precisa compreender bem as determinações, as recomendações, mas tem um outro público que é o cidadão, que é o mais carente, é a peça frágil. E aí a gente sempre ficava pensando, vai melhorar, porque todo mundo sentia na pele esse problema, né? Poxa, muitas vezes eu não entendo uma informação. E aí a gente teve vários momentos online, no final alguns presenciais, e para juntar todo mundo nessa empreitada, que levou um ano, foi um ano, ao longo de um ano, a gente bolou uma gamificação, que foi um processo que a gente achou legal, no sentido de que, como eram muito espaçados os momentos, e as pessoas estavam todas remotas, e ainda eram 2 estados, né, e bem distantes, né, Ceará e Santa Catarina, a gente queria fazer algo que engajasse as pessoas. A gente bolou um tabuleiro, bolamos etapas de participação durante essa formação, medalhas, aqui são as medalhas virtuais, que a gente não tinha orçamento, nem tinha como entregar, porque era tudo online, né? E cada pessoa ia dando medalha e ia passando para conseguir manter todo mundo unido, tá? As oficinas foram de 2 horas, 3 horas, 1h30, eram coisas curtas, intercaladas, linguagem simples, dando o tempo da pessoa praticar os exercícios que as professoras passavam. 105 pessoas participaram, foram 20 eventos, distribuímos 232 medalhas e só 7 concluídos. Aí foi um aprendizado, a gamificação foi muito boa, mas não conseguiu que todos os 105 concluíssem. Porque era obrigatório que todo mundo participasse de tudo para ser o concludente. O que era o concludente? Eles ganhavam um certificado na formação em linguagem simples virtual. Quem participava de cada oficina recebia um certificado daquela ação pontual, né, educacional. Mas quem participasse de tudo, aí não ganhava. O que aconteceu foi isso. Todo mundo quis aprender, estudar. Na hora de, gente, agora vamos mão na massa. Vamos fazer um grupo de simplificação. Aí não iam, muitos desistiram, muitos não participaram de todas as reuniões, e aí a gente tinha que seguir o critério que era, o concludente era só aquele que participasse de tudo. Mas não tem problema, porque a gente motivou 105 pessoas e envolveu em momentos muito bacanas. E o grupo de simplificação, fomos no Tribunal do Ceará, né, foram 9 pessoas, no final a gente já estava retornando e não aguentava mais o virtual, e a gente fazia reuniões aí, janela aberta, todo mundo bem afastado, para se reencontrar.
O cronograma do grupo Simplificação, só para vocês terem ideia, que tinha momentos de mentoria durante o grupo. Muito legal a metodologia, eu achei, porque a gente tinha um momento de trabalhar só. E o bacana, quando a gente se reencontrava, a gente ficava vendo como é que Santa Catarina estava evoluindo, como é que a gente estava, pegava insights do outro lado, e eles também. E eu acredito que esse modelo dá para fazer perfeitamente 4, 5 tribunais. Vamos tentar, se vocês toparem. Para a escolha do documento, né? Que a gente tinha que optar por um documento para simplificar, porque era uma formação, tinha tempo para terminar, né? Então, a gente usou assim, o documento tem que ter um alcance externo, não poderia ser um documento interno, só burocrático, né? De dentro do tribunal. Apesar de a gente ter verificado que a linguagem simples é importante até nos comunicados internos do tribunal também. Às vezes os setores não entendem bem o que o outro está querendo falar, né? Tivesse um impacto na atividade fim do tribunal, que foi aí um documento de ouvidoria, eu vou já dizer qual foi, né? Que é prestar informação, ajudar o cidadão e o próprio jurisdicionado, no caso um gestor público que precisa interagir com o tribunal para resolver um problema relativo a algum processo, alguma conta, prestação de conta. E a complexidade, para simplificar, não poderia ser algo muito difícil, porque a gente tinha um prazo para terminar. O documento original, aí vocês não conseguem ler muito provavelmente, mas era um pedido de cópia de processo. O que é isso? As pessoas entravam, acionavam o tribunal para solicitar a cópia de um processo, pode ser a cópia digital. Aí eles tinham que solicitar, ou pelo menos descobrir como é que eles podiam ter acesso a essa cópia. E era um documento assim, ó, 100% textual, confuso pra caramba, gente. A gente teve que fazer, pra você ter ideia, o grupo de simplificação, a gente teve que fazer um algoritmo assim, redigir ele como se fosse um programa de computador, talvez até pela minha formação, para a gente entender as condições, entra aqui, entra acolá. E depois a gente viu que nem era para ser assim tão complicado, mas do jeito que estava escrita era assim, e era esse documento simples, pedir cópia de um processo. Esse documento, na verdade, era um documento em uma página, perdão, era uma notícia dentro do site. Não estou falando isso para nenhuma crítica, mas já foi uma melhoria em relação a como era comunicado como essa informação era comunicada antes. Então, assim, como era notícia, ela se perdia dentro do site, você tinha que fazer uma busca. Enfim, não era muito amigável. O acesso ao documento era difícil. Aí depois, ler o documento não era fácil. E executar o que estava dito lá, vá ao sistema tal, clique no menu tal, também não era fácil. Aí você vê que é um caminho que a gente tem que percorrer para eliminar essas barreiras até que a comunicação seja acessível e de fácil compreensão. E aí a gente teve algumas diretrizes, né, que esse novo documento a gente ia manter na web, não ia fazer um documento para envio, assim como ofício, usando hiperlinks. Na hora de simplificar, a gente tem que traçar nossas diretrizes que a gente vai usar no projeto de simplificação. ênfase na utilização de elementos visuais, não tinha nenhum, totalmente textual. Usar a fala direta, tentar se comunicar com o cidadão, não assim, falando como se estivesse falando de forma genérica, não. Tentar ao máximo personalizar, o máximo que desse, claro, tudo depende do documento. E a compreensão ser orientada a passo. A gente achou que a gente tinha que dar passos para o cidadão seguir. Uma sequência, tá? E aí a gente usou um checklist para verificar. Lembra, você passei rapidamente, mas aquelas diretrizes que a gente tem que ver, usa jargão técnico, os parágrafos estão muito longos, assim, acima de 20 palavras a academia considera que seria longo. Está usando voz passiva, está usando muito substantivo, que é sempre bom usar mais verbo, porque dá uma ação. A gente fez um checklist, aplicou para verificar o que estava ou não estava, e aí é o resultado do processo da gente, no sentido dos resultados. Lá em cima tem o original, o documento original, e primeira versão, uma versão já simples, mas para a gente ainda entender, dentro do grupo de simplificação. E aí já era uma primeira, 5 passos para você seguir para obter uma cópia de processo no tribunal. A gente viu que não, aí o que é que acontecia? Aí é um exemplo bem característico do processo de inovação. Experimentação, teste, volta, refaz, faz um protótipo, testa, refaz, até chegar no melhor possível. E aí a gente já viu, conversando dentro do grupo, conversando com outros servidores, fazendo pequenos testes, que não são 5, eu acho que 6, precisa mais um passo aqui. Depois,
né, como o processo foi longo, não, é 4 passos, porque a gente ia recebendo feedbacks, certo? Depois a gente viu, não, são 4 passos, mas a gente precisa mudar, não passar a ideia de passo, porque a gente ia testando e às vezes essa sequência de passos não era solução boa. E a gente chegou naquela versão, depois fomos para uma versão que já não tinha mais passo, ali por exemplo, naquela penúltima tem umas setinhas, dando o sentido de sequência, né? E a gente chegou na última versão, que é essa versão aqui, é um texto simplificado após 6 iterações, né? Onde a gente transformou aquele primeiro documento totalmente textual num documento mais enxuto, separando por etapas, a pessoa tinha que fazer uma sequência, porque a gente identificou isso no teste. Quando a gente foi fazer um teste real, aí as pessoas queriam seguir e na verdade não dá para entrar no detalhe do documento aqui com vocês. Mas a gente viu que usar aquela questão do nudge, né, de dar uma dica, induzir a pessoa a seguir passo, estava errado, mas na cabeça da gente estava o melhor documento possível, a coisa mais clara. Então a gente viu que não, aí o feedback de quem lê é fatal. Todos disseram, não, complicou, isso aqui não tá bom, está piorando a compreensão. Aí terminou com esse documento, e algumas fotos, né, lá no laboratório de inovação, na sala do laboratório a gente realizou esses testes, selecionamos, tem que fazer isso, escolher as personas que você vai tratar, possíveis leitores e perfis de leitores para o documento, isso é muito importante. E a gente dava o documento e dava tarefas para ele executar, porque esse documento não era assim só uma informação, ele dizia como a pessoa deveria proceder para tirar uma cópia de processo. Aí a gente dava um processo lá aleatório, com um número, aí tenta tirar a cópia desse processo. Aí a gente descobriu, gente, o seguinte, que isso aí apontou para um problema seguinte, que é o seguinte, a informação está clara, aí eu vou fazer o que o documento sugere. Aí o que você vê no sistema, o que você encontra no sistema, aquelas informações nas páginas do sistema, nos menus do sistema, não estão claros. Então não adianta, porque não completa o ciclo de ler, entender e executar o que precisa, né, com aquele documento. Então mostra aí a ponta do iceberg, que é simplificar a linguagem em sistemas de informação. E a gente sabe que tudo hoje a pessoa vai esbarrar no sistema, no aplicativo. Certo? Realizamos aí no sentido já compartilhando, né, o trabalho da gente nas 2 semanas de inovação da INAP, que é o maior evento de inovação na área pública. Nós fizemos um painel, aí tem aqui a Josi, que é do Tribunal de Contas de Santa Catarina, a Sandra novamente, o pessoal do IRIS, para tentar, e aí convidamos, entrando em contrato com o pessoal lá, nós, do Pernambuco, para tentar chamar os tribunais. A gente precisa agilizar isso aí na área dos tribunais com a ajuda das escolas. E por isso que eu falo que é importante, se a gente montar um grupo de trabalho no comitê, tem um comitê de inovação da professora Ana Carla que ajuda a coordenar, eu participo até do grupo, de tentar fazer um projeto nesse sentido. Isso é um chamamento a tentar estimular vocês a participar. E isso foi em 2021, totalmente online. Na Semana de Inovação desse ano, já presencial, e houve em Brasília, já não foi mais no TCU, foi na INAP, a gente também fez uma outra, aí já foi uma oficina, não foi um painel para contar a nossa experiência, não, foi uma oficina de trabalho, onde a gente aplicou a metodologia com o uso de 2 canvas, um canvas para você simplificar um documento, que está disponível para você, gente, um canvas para você implantar um projeto de simplificação, também está disponível, e criamos a ideia do bonde da linguagem simples. É isso que eu quero chamar vocês para entrar nesse bonde, acompanhar a gente, a cada vez mais melhorar essa situação, porque os nossos jurisdicionários precisam entender bem o que os tribunais estão falando e a sociedade precisa entender bem o papel do tribunal, as informações que o tribunal disponibiliza. Benefício para o tribunal, oportunidade de melhorar, né, essa comunicação, maior efetividade do controle externo. Se o jurisdicionário entende bem, ele vai executar bem o que ele precisa executar para melhorar a gestão pública, que é o que a gente pretende com o nosso controle. Decisões, né, como eu falei, mais bem compreendidas. E a aproximação do tribunal com a sociedade. A gente sempre está na luta, a sociedade entender o que é o tribunal. Faz um tribunal de contas. Se a informação for mais clara possível, melhor ela vai entender e o controle social vai ser fortalecido. Porque que adianta eu tentar acessar documentos ou dados do tribunal
se eu não entendo o que está lá. Né? Até a forma de apresentar impacta muito. E esse trabalho não é simples, é um trabalho que demanda muita parceria, trabalho multidisciplinar. A escola vai ser aí, que eu estou sempre sugerindo que seja na escola, mas pode ser o trabalho da área de comunicação do tribunal, vai agir como esse aglutinador de multidisciplina, de multicapacidades. Porque a pessoa que produz o documento, que domina aquela área do documento, né, a área técnica, é fundamental estar liderando, mas não liderando só. Precisa ter alguém de comunicação, precisa ter alguém da escola e precisa ter alguém até para checar se aquela informação realmente está clara, porque se for só a área técnica, vai ficar naquilo que eu falei lá no início. Não, aqui todo mundo entendeu, está tudo claro. E o cidadão não pode ser esquecido. Então, empatia ao extremo e a questão da colaboração. Para finalizar, né, alguns fóruns, como sugestão para quem quiser pesquisar e participar e acessar a documentação, tem uma rede de linguagem simples, tem dentro do InovaGov, que é um grupo de redes de colaboração, site também com repositório de informações sobre linguagem simples, sobre esse sistema de direito visual, facilitação visual, e a rede de linguagem simples aí já é do Laboratório Íris, que a gente participa, mas tem pessoas de vários estados, a gente convida também para vocês darem uma pesquisada e ver como entrar. Falta 1 minuto, eu corri um pouco, desculpa a questão do meu voo, mas ainda dá para ficar mais um pouquinho aqui disponível assistindo. Espero ter passado assim, a ideia do que foi o projeto e, mais importante, convidar vocês a subir nesse bonde aí da linguagem simples com a gente, simplificar. Tenho certeza que a sociedade vai agradecer demais se a gente melhorar a nossa comunicação e chegar junto deles. Tá bom, gente? Obrigado a vocês.